Oi. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Um ótimo dia a todos, um ótimo domingo. É muito bom rever a igreja depois de alguns dias fora. Estávamos com saudade já. E vamos dar continuidade hoje à nossa escola dominical. Não estou vendo o irmão Vinícius, a irmã Paloma, então creio que nós não vamos ter divisão hoje para discipulado de crianças. Vamos ficar juntos então aqui no templo. E eu queria perguntar quem saberia dizer de cor o nome dos 12 filhos de Jacó, que depois se chamou Israel. Quem saberia dizer de cor agora, nesse momento? Ninguém? Quais você consegue lembrar? Os filhos de Jacó, pode citar aí. Não, dos filhos. Rúben, Naftali, Dan, Gade, Aser. Qual é? Não estou vendo. Sadraque, Issacar. Olha, já foram 6, metade já. Gad já foi dito. Judá. Olha. Irmãos, algum tempo atrás, na escola dominical mesmo, nós tivemos uma série de estudos, de meditações sobre os 12 discípulos de Jesus Cristo. E nós aprendemos muito. Então hoje nós vamos iniciar uma série sobre os 12, outra série sobre os 12, só que não vai ser sobre os 12 discípulos de Cristo, e sim sobre os 12 filhos de Jacó. A gente não vai fazer isso de uma vez, e sim nós vamos repartir ao longo do ano, em 3 temporadas. Primeira temporada, nós vamos ver os 4 filhos mais velhos de Jacó. Daqui a alguns meses, os 4 filhos do meio, e depois de alguns meses, os 4 filhos mais novos. Pastor, e por que estudar sobre os filhos de Jacó, sobre os 12 filhos de Jacó? Primeiramente por causa da importância que eles tiveram. Os 12 filhos de Jacó têm uma importância muito grande para o restante de toda a Bíblia. Um dos motivos para isso é porque eles vão formar nada mais, nada menos do que as 12 tribos de Israel. Então, para você ler o restante da Bíblia, de Gênesis para frente, você precisa entender que esses 12 homens formaram as 12 tribos de Israel. Outro fato que mostra a importância deles é que até no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, os nomes dos 12 filhos de Jacó são citados. Então, só para a gente ver um pouco da importância desses homens para a compreensão da palavra de Deus. Mas não apenas por causa da importância deles, e sim também por causa das lições que a vida deles nos ensina. Como a gente vai ver hoje, nós podemos aprender muitas lições desses 12 filhos de Jacó. Então vamos iniciar hoje pelo primeiro e pelo mais velho dos 12, que foi... Quem foi o primeiro e mais velho? Tudo bem, por causa do aviso, que eu passei, todos sabem que o filho mais velho de Jacó foi Rúben. Então convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 29. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 29. Quem pode dizer algo sobre Rúben antes de lermos o texto? Além do fato de ele ser o primogênito de Jacó. Quem lembra algo sobre esse personagem bíblico? Rúben. Em algumas Bíblias, Rubens, Mas tanto na Ara quanto na Arque, é Rúben mesmo. Alguém lembra algo sobre Rúben? Dona Sandra?
Muito bem, vamos já falar sobre isso. O que mais? Vamos ver então, aqui nós começamos a ver algumas informações muito importantes sobre Rúben, a começar pela sua mãe. Primeira coisa que precisamos entender sobre ele é de quem ele era filho, além de Jacó. Aqui nós vemos o nome da sua mãe. Verso 31 e 32. Gênesis 29, 31 e 32 diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, fez ela ficar fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Verso 32. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta porção da Tua Palavra que acabamos de ler. Senhor, nela nós queremos pensar, Senhor, através dela nós queremos aprender, nós queremos tirar lições vitais, transformadoras para a nossa vida. Nós cremos que a Tua Palavra, Senhor, não é um livro de histórias antigas e só. Nós cremos que ela é um espelho, na qual nós podemos enxergar os nossos próprios acertos, mas também os nossos próprios erros. E não apenas podemos enxergar, Senhor, nós podemos mudar através disso. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie durante este tempo no qual vamos meditar na Tua Palavra, pois isso eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aqui nós vemos que Rúben era filho da primeira esposa de Jacó. Primeira esposa porque Jacó, ele não teve apenas uma esposa, ele teve duas esposas ao mesmo tempo. As mulheres não gostam, né, de ler, de meditar nessas partes da Bíblia, mas elas estão lá e eu vou já explicar o que nós podemos aprender sobre isso, certo? Mas Jacó teve duas esposas. O que é interessante é que não foi por vontade dele, não foi porque ele decidiu, eu vou ter duas mulheres, por que não? Na verdade, Jacó casou com duas mulheres porque ele foi enganado pelo seu próprio sogro. Ele amava uma, trabalhou por essa que ele amava, que não era Lia, e no final do período que ele combinou com seu sogro, ele esperava receber a mulher que ele amava, pela qual ele trabalhou, só que o seu sogro disse: não, aqui não é assim, primeiro é a mais velha, depois a mais nova. E ele acabou tendo que trabalhar o dobro para ter duas mulheres. Ele não queria ter duas. Então, como eu disse, o enganador foi enganado. E por que eu estou dizendo que o enganador foi enganado? Porque o nome Jacó significa exatamente isso, enganador. E por que ele recebeu esse nome? Porque desde cedo, desde o ventre, já se notava uma tendência que ele tinha para burlar, para enganar. E de fato isso acabou acontecendo algumas vezes, em especial em relação ao seu irmão Esaú. E como é que diz aquela famosa lei da semeadura, irmãos? Aquilo que nós plantamos, nós acabamos colhendo. Nós queremos achar que não, né? Nós queremos achar que tudo vai ser esquecido, nada vai acontecer, aí vão passar uma borracha e pronto, e não vai ter consequência nenhuma. Mas eu queria dizer que não funciona assim. Não funciona simplesmente apagar uma borracha. Nós cremos no perdão de Deus, sim. Mas nós também vemos na palavra de Deus que Deus permite que o ser humano colha as consequências dos seus próprios erros. E muitas vezes as consequências serão semelhantes aos nossos erros.
Ao ponto de nós estarmos colhendo algo e sermos capazes de lembrar de algo que nós fizemos que foi semelhante àquilo, né? Não sei quantos já passaram por essa experiência, mas a gente está sofrendo algo e a gente é capaz de lembrar: rapaz, isso é parecido com o que eu fiz. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes Deus vai permitir que coisas assim aconteçam, e não é para o nosso mal, não. É para nós aprendermos mesmo. É para nós aprendermos com as consequências dos nossos erros. Jacó, ele foi transformado. Jacó se tornou um grande homem de Deus. E para isso ele teve que sofrer um pouco com aquilo que ele mesmo fez. Então teve uma época na vida que o esperto achou alguém mais esperto do que ele, né? Sempre tem, irmãos, sempre tem. Nós não devemos nos achar espertos, porque sempre vai ter alguém mais esperto do que a gente, né? É melhor a gente confiar em Deus, andar pelo caminho certo, que aí Deus protege a gente, Deus guia a gente. Porque se a gente for pelo caminho dos espertos, tem uma frase que diz que o mundo é dos espertos, mas o céu é dos escolhidos. Então é melhor a gente ir para o céu do que concorrer com os espertalhões, que a gente vai acabar perdendo uma hora ou outra. Então, Jacó foi enganado pelo seu próprio sogro, trabalhou por causa disso e sofreu muito também, porque as suas esposas vão brigar por causa de filhos. E aqui, irmãos, eu queria aproveitar para dizer que nós temos que ter muito cuidado ao ler a Bíblia e não confundir costume com comando. Uma coisa é um costume de um personagem bíblico, outra coisa é um mandamento de Deus para a minha vida e para a tua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes acontece de pessoas nos nossos dias lerem a Bíblia e lerem que Salomão tinha 1000 mulheres e achar que essa é a vontade de Deus para nós. Não, mas está na Bíblia, né? Abraão teve mais de uma mulher, Davi teve mais de uma mulher, Salomão teve mais de uma mulher, então é a vontade de Deus que eu também tenho. É mais ou menos aquela história do pedir a bênção. Os mais antigos tinham esse costume, né? Hoje em dia parece que se perdeu muito o costume dos filhos, antes de saírem de casa, pedirem a bênção dos pais. Não pede mais nem para sair, né? Pedirá a bênção. Aí, o que se achou? O que se acreditou? Que isso é algo que tem que acontecer, né? O filho não pode sair de casa sem pedir a bênção. Tinha filho que apanhava se saísse de casa sem pedir a bênção. Um costume que virou lei. Então nós temos que ter muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós lemos a Bíblia, um personagem tem um costume e nós já trazemos aquilo para a nossa vida, como se Deus quisesse aquilo para nós também. Então temos que ter cuidado. O autor bíblico, ele vai narrar uma história e ele vai dizer o que os personagens fizeram, mas não necessariamente o que os personagens fizeram é o que nós devemos fazer. Então nós temos que separar a história que ele está contando daquilo que Deus quer que nós façamos através da história. Então, com certeza que não está ensinando que o homem deve ter ou pode ter 2 esposas. Não, viu, mulheres? Graças a Deus, não é isso que o texto está ensinando. Ok? Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é sobre a mãe de Rúben, se chamava Lia, e ela era a primeira, não a única esposa de Jacó. Isso nos leva agora ao nascimento de Rúben. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho. Como eu disse, Lia não era a única. Detalhe, ela também não era a preferida. Imagina aí a dor de Lia.
ela não era a preferida do seu próprio marido. Seu marido amava Raquel e não Lia, né? E não ela, Lia. E o texto diz que o Senhor viu isso e por causa disso a fez fecunda, a fez capaz de gerar filhos. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Lia não era fecunda, mas quando o Senhor viu que ela era desprezada, Ele a fez ser uma mulher fecunda. Isso é algo muito comum nas Escrituras. Muitas mulheres, mulheres de Deus, mulheres de grandes homens de Deus, também não podiam gerar, e geraram por causa da intervenção de Deus, por causa de um milagre de Deus. Então nós aprendemos aqui que o nascimento de Rúben foi um nascimento milagroso. Deus fez com que Rúben pudesse nascer, né? Ela era estéril, pelo menos é o que dá para a gente entender. Deus a fez fecunda. E o que é interessante, irmãos, é que Deus a fez fecunda por quê? Qual foi o motivo ou a circunstância que causou essa ação de Deus na vida dela? Por que Deus a fez fecunda? O texto está dizendo aqui. Por quê? Vendo o Senhor que Lia era desprezada, deu algo que a sua irmã não tinha. Vamos ver depois que Raquel, a amada de Jacó, era estéril. E por um bom tempo Deus não permitiu que Raquel gerasse filhos. Mas Lia, Ele permitiu, por quê? Porque ela era desprezada. Irmãos, aqui nós vemos que acontecimentos desagradáveis, muitas vezes acontecimentos difíceis, momentos complicados da nossa vida, são o início de milagres do Senhor na nossa existência. Algo, um tratamento, um comportamento de alguém para conosco, primeiramente, é visto por Deus. O homem muitas vezes não nota, o homem muitas vezes não vê, mas nós podemos aprender aqui que o Senhor vê. Vendo o Senhor que Lia era desprezada. Ela amava seu marido. Nós vamos ver isso fica muito claro. Porém, o seu marido não a amava. E tinha alguém que via isso. Tinha alguém que percebia isso. E esse alguém era o Senhor. E não apenas o Senhor viu, mas o Senhor fez algo para aliviar a dor da sua serva. Deus fez algo para aliviar o sofrimento da sua serva. Aquilo que toda mulher israelita queria era poder gerar filhos. Então, aqui nós vemos, irmãos, que os humilhados serão exaltados. De uma dor, de um sofrimento, muitas vezes nasce um milagre, porque Deus está vendo. É sofrimento de uma parte, mas vai ser milagre da outra parte. Deus está vendo e Deus vai agir. O próprio verso 31 diz: ao passo que Raquel era estéril. Vamos falar sobre Raquel depois. Terceira informação que eu vejo aqui sobre Rúben foi o seu nome. Vamos ler o verso 32, que diz assim: concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Rúben significa olha, um filho. Esse é o significado do nome Rúben. Eis um filho. É uma exclamação, é uma frase de surpresa. Por quê? Porque Lia, na sua concepção humana, ela não esperava ser mãe. Mas de repente Deus faz um milagre na vida dela e ela coloca o nome do filho de Rúben. Olha, um filho.
Irmãos, aqui eu vejo que Deus é o Deus que surpreende os seus servos. Deus é o Deus que causa surpresa aos seus servos. Aqui ele causou surpresa a Lia através de um filho. E ela coloca essa surpresa no nome do seu filho, Rúben. Olha, um filho, é isso que significa esse nome. E irmãos, Deus é exatamente assim. Deus é o Deus que nos surpreende. Frequentemente Deus tem me surpreendido, Deus tem nos alegrado. Vocês sabem que esses dias nós recebemos um presente. Nós passamos alguns dias numa casa de praia. Uma irmã aqui da igreja cedeu essa casa para a gente. E de vez em quando eu olhava para a Suiane e eu dizia: olha que presente. Não é porque a casa era luxuosa, a casa é pequena, mas é linda. E às vezes nós íamos para a praia, íamos para a lagoa, e a gente andava ali ao redor, e nós dizíamos: olha o que Deus nos deu, né? Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, Deus sabe nos surpreender. E não é que Ele vai fazer coisas luxuosas. Nós não precisamos de luxo. Deus vai nos surpreender, e Ele tem nos surpreendido. Não sei se tem sido assim com vocês, eu espero que esteja sendo também, porque conosco tem sido. Olha o que Deus fez conosco, né? Foi até o tema da nossa festa. Olha o que Deus fez conosco. Então, Deus é maravilhoso, irmãos. Nós devemos olhar para as coisas grandes que Deus tem feito. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos olhar só para as dificuldades, né? Só para as tristezas. O Covid está aí, está ameaçando voltar. Eita, e agora? Irmãos, vamos nos alegrar, porque até agora Deus nos protegeu, até agora Deus nos sustentou, Deus tem respondido às nossas orações, Deus tem nos sustentado em meio a tantas dificuldades. Quantas vezes chega na nossa mesa algo que a gente nem esperava que chegasse, né? Algo que a gente nem merece, e a gente diz: olha aí o que Deus fez conosco, olha o que Deus nos deu. Então esse é o nosso Deus. Devemos ser gratos a Ele, alegres a Ele, e expressar isso para outras pessoas, porque às vezes alguém está precisando ouvir o que Deus fez conosco, para que ele enxergue o que o Senhor fez na vida dela também. Amém? Tem alguém que levantou a mão querendo falar sobre uma surpresa que Deus fez na sua vida? Então esse foi o nome que ela deu ao seu primogênito. Olha, um filho. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu queria chamar a atenção também para os comentários que ela faz. Queria analisar com você. O primeiro comentário que ela fez foi: o Senhor atendeu a minha aflição. Deus faz isso? Deus atende a nossa aflição? Sim ou não? Sim. Nós temos que crer nele, nós temos que buscá-lo, mas com certeza ele atende. Agora olha o segundo comentário: por isso agora me amará meu marido. Lia estava certa ou errada? Será que Jacó ia amar Lia por causa de um filho que ela deu? Será que os homens, os maridos, amam a esposa por causa de um filho? Isso é correto ou isso é errado, irmãos? Ou é uma ilusão? Parece que essa ilusão ela ainda é presente, né? Nós ouvimos falar de mulheres que acreditam que vão salvar o casamento por causa de um filho, por causa de uma filha. E filho, filha são bênçãos de Deus, mas amor não pode ser comprado, né? Esse é um erro que a gente comete, de querer comprar o amor de alguém com presentes, com filhos, com auxílio. E aí não dá, irmãos. A palavra de Deus diz: não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Então o amor ele tem que ser voluntário, ele tem que ser espontâneo. Não é que é proibido dar presente, não, claro que não, mas temos que ter muito cuidado, né, para não querer comprar alguém. Lia tinha essa esperança de que agora Jacó vai mudar, não vai mais querer Raquel,
e vai amar Lia por causa do filho que ela deu. Isso não vai acontecer, irmãos. Isso não vai acontecer. Porque o amor de Jacó por Raquel era incondicional. Não era por causa de filhos que ela dava ou que ela não dava, né? O amor verdadeiro, ele é assim. Não é pelo que a pessoa pode fazer por ela. Ele ama incondicionalmente. O que vem depois daí é bônus, é lucro. O amor verdadeiro, ele não é interesseiro. Ele só se interessa em amar a outra pessoa. Então, esse costume de Lia, ele parece que se perpetuou, mas é um costume falho na maioria das vezes. Então, agora vamos ver, irmãos, um pouco sobre os erros de Rúben. A palavra de Deus, eu considero essa uma característica da Bíblia muito interessante. A Bíblia não esconde erros de ninguém. E por que ela não faz isso? Porque ela é o livro de Deus. E Deus não esconde o erro de ninguém. Por isso que nós podemos confiar na Bíblia. Porque ela é um livro autêntico, ela é um livro que é transparente. Mostra os erros de Davi, mostra os erros de Moisés, só não mostra os erros de Jesus, porque ele não teve. Mas todos os seres humanos são descritos como pessoas imperfeitas que erraram. Rúben com certeza cometeu muitos erros, mas eu queria chamar a atenção para dois. O primeiro deles foi a imoralidade que ele cometeu. Vamos lá para o capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Verso 22. Diz assim, Gênesis 35 e 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Então aqui nós vemos que em determinado momento da trajetória as famílias moravam próximas, juntas umas das outras, e Rúben se deitou com Bila. Bila era a serva de uma das esposas de Jacó. Então ela era considerada uma esposa de Jacó também. Então podemos dizer que Jacó teve 4 mulheres. Rúben sabia disso, que aquela mulher não pertencia a ele, e mesmo assim ele se deitou com ela. Não sei se ele achava que ninguém ia saber, mas o texto diz que seu pai, Israel, é outro nome de Jacó, o soube. E o que é interessante, irmãos, é que logo depois cita o nome dos 12 filhos de Israel. Por quê? Porque Moisés, aqui o escritor de Gênesis, logo após o erro de Rúben, cita o nome dos 12 filhos de Israel. Eu acredito que um dos motivos é para enfatizar o fato de que este que se deitou com a mulher de seu pai era ninguém menos do que o filho mais velho dele. Era o primogênito de Jacó. Não era uma pessoa qualquer. Não era o caçula ali meio sem noção, não. Era que estava mais apegado ao seu pai. Olha o verso 23. Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. Irmãos, não raro, na verdade, muitas vezes, aquele em quem mais se confia é justamente aquele que vai te trair. Muitas vezes na Bíblia nós vemos isso. Aquele que é mais apegado, aquele em quem mais você confia, em quem mais você deposita confiança. Não é uma regra geral, graças a Deus. Mas muitas vezes é justamente a pessoa que vai dar uma rasteira em você. Tem um exemplo na Bíblia de alguém assim, que traiu alguém próximo a ele? Quem pode citar?
próprio Judas. Quem? O filho de Davi, estava nem lembrando, João, muito bem. O próprio filho de Davi, o conselheiro de Davi, né? Também. O próprio Davi também, exatamente, né? Irmãos, às vezes nós não paramos para pensar, nós começamos a ler os evangelhos e nós lemos o nome de Judas, nós já associamos a traidor. Mas para as pessoas daquela época, Judas era alguém de toda confiança. Tanto é que era ele quem guardava a bolsa. Você não vai confiar o dinheiro para qualquer pessoa. Quem é o mais confiável aqui que vai ficar com a bolsa das arrecadações? Ah, Judas. Rapaz, Judas é demais. Esse cara me surpreende todo dia, né? Esse Judas é confiável. Já mostrou para a gente. Então, vamos deixar a bolsa com ele. Não com Pedro. Não, Pedro não. Com Judas. Judas é melhor. E aí, irmãos, Judas era alguém assim, fora de suspeita. O currículo dele era excelente, né? Folha corrida dele era limpa. Não tinha nada para desabonar Judas. Foi justamente ele que traiu Jesus por 30 moedas de prata, né? Por dinheiro, justamente por dinheiro. Pronto, é outra lição. Interessante, eu não tinha notado essa lição, mas é uma lição interessante, porque mesmo cometendo esse erro, Jacó continuou considerando Rúben como seu filho, né? Interessante realmente. Temos que ver os dois lados da questão. O erro, ele foi notado. E Rúben só cometeu erro? Não. Rúben cometeu muitas coisas boas, eu acredito. Mas serve de lição para nós. O que é que muitas vezes as pessoas vão lembrar? É como diz aquela frase, né? Fez 99%, não fez 100%. As pessoas vão lembrar do 1% que você errou. Infelizmente é assim, o ser humano é assim. Eu creio que Rubens fez algumas coisas boas, mas o que a Bíblia enfatiza? O erro. E é por isso que o erro ele tem que ser tratado com muito cuidado, o pecado, porque ele nunca vale a pena, irmãos. Ele sempre vai deixar perdas, ele sempre vai deixar sequelas. Porém, mesmo assim, vai continuar sendo filho, filho de Deus, filho dos seus pais. Inclusive, eu ia deixar essa informação para o nosso último estudo, mas em Apocalipse eles vão continuar sendo citados, né? E vai ser dado um lugar especial para as 12 tribos de Israel. Então eu creio que Rúben se arrependeu do que fez. A consequência vai vir, como a gente vai ver, mas ele se arrependeu. Nós também podemos nos arrepender e não cometer mais os mesmos erros. Glória a Deus. Então aqui nós temos o primeiro erro de Rúben, descrito na Bíblia. E tem um, irmãos, que você tem que procurar entender para considerar um erro. Eu considero. Vamos ver se vocês concordam comigo. Covardia. Eu creio que houve um momento no qual Rúben foi covarde. Ele poderia ter sido mais corajoso e ele não foi. Lá em Gênesis capítulo 37, em relação a José. José estava correndo perigo, e Rúben, sendo mais velho, ele poderia ter livrado José. E nós vemos que ele não conseguiu fazer isso. Gênesis capítulo 37, vocês conhecem a história, eu acredito. Infelizmente, Jacó, ele cometeu o mesmo erro dos seus pais, porque os pais de Jacó tinham preferidos. O pai preferia Esaú e a mãe preferia Jacó. Isso é algo triste, irmãos, nas famílias. Isso é algo que tem que ser evitado.
Jacó foi e cometeu o mesmo erro, porque ele tinha um filho predileto. Quem sabe o nome do filho predileto de Jacó? José. Deu uma túnica, em algumas Bíblias diz colorida. Aí você imagina você sendo alguém que não é José, outro irmão de José, e você olha para o seu pai, e o seu pai prefere o seu irmão, dá uma túnica para ele, e aí o teu irmão ainda entrega os teus erros para o teu pai. A Bíblia diz que o ódio foi crescendo no coração dos seus irmãos, a raiva para com José. Aí teve um dia que Jacó, sem sabedoria nenhuma, manda os seus filhos para o campo, e depois diz a José: José, vai ver como estão os teus irmãos. Aí pronto, é mandar a ovelha para o matador. E é isso que Jacó faz. E José vem todo alegre, satisfeito. E aí o texto diz o que acontece. Verso 19, Gênesis 37, 19. Dizia um ao outro, começar no 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. O ódio é um sentimento que tem que ser combatido dentro de nós, porque a tendência dele é crescer. Se nós permitirmos, o ódio vai crescer. Nós não devemos nos admirar, irmãos, de pessoas que matam outras com raiva, porque se nós não tivermos cuidado, isso vai acontecer conosco. Eu digo isso e repito: se nós não tivermos cuidado, se nós permitirmos, o ódio de alguém começa pequeno, e se nós deixarmos, ele cresce ao ponto da gente planejar a morte dessa pessoa. Então é algo que tem que ser combatido no nosso coração. E aí eles conspiraram contra José para o matar. Verso 19. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Colocaram até apelido nele. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então Rúben, ele, como irmão mais velho, ele disse: não derramem o sangue dele. Rúben quis proteger José. Só que parece que faltou um pouco mais de coragem, um pouco mais de decisão da parte dele. E aí ele cria uma estratégia para devolver José ao seu pai. Não, coloca ele na cisterna, depois a gente devolve para o pai, né? Então Rúben, na minha opinião, né, não sei se vocês concordam comigo, mas eu creio que ele não foi tão incisivo como deveria ser com o irmão mais velho. Ele deveria ter dito: não, isso é errado. Ou talvez ele também estava com um pouco de raiva de José, um pouco de inveja também, e aí permitiu que as coisas andassem, né? E se nós deixarmos a vida nos levar, ela vai nos levar para o buraco, ela vai nos levar para longe da presença de Deus. Não sei se vocês concordam comigo. Vocês acham que Rúben errou, ou vocês acham que ele acertou aqui nessa questão? Oi? Pode falar, estamos todos juntos aqui na classe, as crianças também podem. Sim, do lado divino, Deus permitiu, mas nós não podemos deixar de ver o lado humano, né? Porque Deus usa o erro humano para trazer algo bom, mas Ele não desculpa, Jesus, o erro humano. Então você crê que era algo mais do lado do pai e eles queriam dar uma lição para ele, né? Pode ser visto por esse lado também. Por isso que eu digo que às vezes nós vamos ler a Bíblia e nós vamos ter interpretações diferentes do texto, né? Em casos como esse que não é tão claro. Eu creio que ele deveria ter sido mais incisivo. Talvez o próprio erro que ele cometeu
com a mulher do seu pai, fez com que ele perdesse um pouco da moral, né? Ele achava que talvez não tinha tanta moral assim para reclamar dos seus irmãos. Talvez ele pensou, não, mas vão apontar para mim o erro que eu cometi, então eu vou ficar calado aqui, né? Vou tratar as coisas no banho-maria, ali devagar. Mas, de fato, Rúben acabou, o resultado é que José acabou sendo vendido para o estrangeiro. Deus usou tudo isso para salvar a própria família de José, né? Inclusive o próprio Rúben, Judá e muitos outros. Então, nesse caso aqui, é possível que Rúben tenha errado, tenha sido covarde, como muitas vezes nós somos, irmãos. Nós vemos uma situação, alguém prestes a cometer um erro ou já cometendo, nós temos acesso a essa pessoa e muitas vezes nós tememos, né? Nós não falamos nada, nós nos calamos e depois nós nos arrependemos. Eu deveria ter dito, né? Eu deveria ter falado, eu deveria ter advertido. Então, precisamos ter cuidado com isso. Quando Deus nos der a oportunidade de falar com alguém em amor, vamos falar, para que depois nós não nos arrependamos de termos nos calado. Porque uma vida pode sofrer por causa disso, né? Isso vale especialmente para pessoas da nossa própria família, mas também da nossa igreja, pessoas de fora. Às vezes Deus nos dá sonhos, né? Às vezes Deus nos dá visões e eu tenho ouvido falar de irmãos que estão com medo, se calam, não compartilham, e às vezes acontece exatamente o que você sonhou, o que Deus mostrou, e você, puxa, eu deveria ter falado, eu deveria ter dito. Então, vamos ser corajosos, irmãos, vamos pedir a Deus coragem, intrepidez e amor, porque o que nós vamos falar deve visar o bem da outra pessoa. Para concluir, vamos ver a bênção de Rúben, capítulo 49. Não vamos sair de Gênesis, porque aqui Rúben ainda está vivo. Depois dele vai ser a tribo de Rúben. Eu queria ver mais o personagem Rúben. Em Gênesis 49, Jacó, antes de partir, antes de morrer, concede bênçãos aos seus filhos, a todos os seus filhos. Vamos ver o que cabe a Rúben, o primogênito. Gênesis 49, versos de 1 a 4. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Aqui é o Apocalipse de Jacó. Ele vai contar o que vai acontecer no futuro dos seus filhos. 3 e 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Eita, eu creio que agora Rúben inchou o peito assim, hein? Ele estava assim meio curvado, ele vai falar de mim. Aí Jacó começa: Rúben, tu és o meu primogênito. Ele já foi se alegrando. Minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Eita, que agora Rúben estava cheio de si. Aí vem o verso 4: impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Eita, agora eu acho que Rúben murchou, né? Estava já se enchendo, se erguendo, ficando direito. Eita, agora Rúben, você é impetuoso como a água. Na Almeida Revista e Atualizada é impetuoso, mas eu vi na corrigida, como é na corrigida? Instável, inconstante, o quê? Turbulento. Ixi. Essa coisa que um pai diga com o filho, né? Turbulento. A ideia aqui, irmãos, é a ideia de instabilidade mesmo. A água, ela é instável. Você vê que a água encontra uma pedra, o que ela faz? Ela contorna a pedra, né? Ela não segue apenas um curso. A água, ela se molda.
ao recipiente. Creio que essa é a ideia que Jacó queria passar aqui. Rúben, você é inconstante como a água. Você era para ter recebido muita coisa, porque você é o meu filho mais velho. Você é o fruto do meu vigor, da minha força, da minha juventude. Mas você fez algo que não deveria ter feito. Você subiu ao leito, à cama do teu próprio pai. Isso não se faz. Né? Oi? Rúben perdeu a bênção. Rúben não vai ser considerado, a tribo de Rúben não vai ser considerada a primogênita de Israel, a tribo mais excelente, a tribo maior. Isso vai ser passado para outra tribo que a gente vai ver qual é. Outra tribo que vai conquistar esse direito de Rúben. Né? Então, irmãos, como eu disse, aqui nós vemos que Deus não esconde o erro de ninguém. Davi adulterou e lá em Mateus vai falar do adultério de Davi. Né? É diferente de dois filmes que eu assisti recentemente, eu não vou dizer o nome, mas são dois filmes que narram a história de vida de um líder religioso do Brasil. Um líder religioso muito conhecido. Rapaz, você assiste o filme, você fica pensando, rapaz, esse homem é um santo. Porque foi a igreja dele que fez o filme dele. Entendeu? Então você procura um erro dele no filme, não tem. Ele é sempre o bonzinho, né? Ele é sempre o calmo, o paciente, ele é sempre sábio. A Bíblia não é filme. A Bíblia é um livro que espelha os nossos erros e os nossos acertos. Então, aqui nós vemos mais uma vez o erro de Rúben. E o que nós aprendemos sobre esse erro, irmãos? Nós aprendemos que os nossos erros, os nossos pecados, vão trazer perdas. Os nossos pecados vão trazer consequências. A gente acha que não, Deus vai me perdoar, Deus vai perdoar, mas não é toda a consequência que Ele vai tirar. Tem a consequência emocional de cometer um pecado, tem a consequência espiritual, você esfria na fé, tem a consequência familiar, a tua família vai sofrer. Então, todo erro que nós cometemos, irmãos, não nos enganemos. Paulo vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Se nós plantamos algo espiritual, nós vamos colher algo espiritual. Mas se nós plantamos algo carnal, o que nós vamos colher? Vamos colher algo carnal. Né? Então aqui Rúben, pelo começo da profecia de Jacó, ele seria o mais excelente, seria o primeiro, olha o privilégio, mas por causa da imoralidade que ele cometeu, pelo fato de ser inconstante, ele acabou perdendo muitos privilégios. E fica aí a lição para nós. Nós poderíamos estar recebendo muito mais de Deus, sim ou não? E por que muitas vezes não estamos? É porque Deus é mau, né? Porque Deus é cruel, porque Deus não me ama. Ei, muitas vezes é porque Deus está vendo algo melhor na frente, né? Ele é nosso Pai, Ele não vai nos dar algo ruim, mas muitas vezes também vai ser por consequências dos nossos próprios erros. É pela nossa precipitação, né? É pela nossa inconstância. Um dia está lá em cima, aí no outro dia, como a dona Sandra falou, hoje eu acordei triste. Aí porque acordou triste não é mais crente. Porque acordou triste, aí esqueceu de Deus, é? Não, hoje eu estou triste. Então hoje eu tenho que ir buscar Deus 2 vezes mais, para Ele me alegrar. Então nós não podemos, irmãos, ser inconstantes, uma montanha russa cristã, né? Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Não fala comigo não, que eu já estou mal, quero não saber de nada. Temos que ser constantes.
nossos sentimentos não nos governam. A nossa fé nos governa. Os nossos sentimentos vêm atrás. Ah, hoje eu não quero ir trabalhar. Aí não vai para comer. Você vai, mesmo assim, não querendo, chovendo, com frio, com sono, você vai trabalhar. Para Deus é assim também. Hoje eu estou tão triste, mas eu sou servo de Deus. Deus vai responder, Deus vai agir, Deus vai transformar. Eu vou aproveitar que eu estou triste e vou cantar. Porque quem canta, os males espantam, né? Então, irmãos, é lutar contra os sentimentos mesmo, não ser inconstante, procurar manter a constância nos caminhos de Deus, e aí coisas ainda maiores virão, porque Deus é poderoso. Então, hoje nós estudamos sobre o primeiro filho de Jacó e aprendemos estas lições. Que Deus nos ajude a aplicarmos a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé? Se Deus quiser, na próxima semana a gente estuda o segundo filho de Jacó. Senhor Deus, amado Pai, quero agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, muitas vezes nós estamos sofrendo lutas, dificuldades, e é a palavra do Senhor que vem ao nosso encontro, é a palavra do Senhor que o Senhor usa para falar conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo que vimos hoje sobre este personagem que nasceu de uma mulher sofrida, como um milagre, nasceu como um filho mais velho, Senhor, nasceu com privilégios e se manteve filho. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Mas precisamos entender que ele também perdeu privilégios por conta de precipitações, por causa de decisões erradas. Então guarda-nos, Senhor, livra-nos, ajuda-nos a nos mantermos sempre em Teus caminhos, a pensarmos antes de falar, pensarmos antes de agir, porque o que o inimigo quer que acreditemos é que aquilo não vai ter consequência, aquilo não vai trazer nenhum resultado. Mas a verdade, Senhor, é que tudo aquilo que nós plantamos, de uma forma ou de outra, nós acabamos colhendo. Precisamos entender isso através da Tua palavra e receber o Teu poder nas nossas vidas. Que este poder, Senhor, se manifeste no dia de hoje, que seja um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia de sentir a presença do Senhor. Lembra agora, Senhor, do caso de Esaú, próprio irmão de Jacó, por conta de uma fome, por conta de uma necessidade, acabou o Senhor vendendo o seu direito de primogenitura, e depois com lágrimas quis recuperá-lo, e não teve mais oportunidade. Senhor, que possamos entender tudo isso e tomar decisões que agradem a Ti. Não decisões fáceis, mas sim decisões difíceis, mas que podem ser tomadas na força do Senhor. Abençoa cada um de nós, abençoa o restante deste dia, e o batismo e o culto logo mais à noite, para a honra e glória do Senhor, é que eu peço e agradeço. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe.